Olá, bem-vindo a mais um programa que você está acompanhando aqui. Ele é um dos 10 programas que nós estamos, então, discutindo aqui, ponto a ponto, da chamada reforma trabalhista, para que a gente possa entender melhor, né? Haja visto que é muito grande e dividida fica mais fácil da gente entender. Para isso, nós temos convidado aqui pessoas que têm conhecimento, didática, porque senão eu não entendo, e credibilidade. É o caso, então, do professor Dr. Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro, né? Mestre, doutor em Direito do Trabalho pela PUC, é professor também do EPD, desculpe. E o Dr. Márcio Granconato. Dr. Márcio é mestre também, doutor em Direito do Trabalho pela PUC, também é professor da mesma escola e juiz do trabalho. Carlos, obrigado pela gentileza. Obrigado, não. Marcos, obrigado também. Bom, vamos então à pergunta aqui que eu queria que vocês respondessem. A nossa pergunta de hoje é a seguinte: o contrato de trabalho por produtividade e hora trabalhada é possível? Marcos, é possível sim ou não? Sim. Sim? Sim. Carlos, esse contrato é possível sim ou não? Sim, é possível. É possível também. Bom, agora, do que esse tipo de contrato difere, por exemplo, de uma pessoa que é contratada mensalmente? Vou começar com o Marcos. A diferença é a seguinte: se eu sou contratado mensalmente, eu sou um mensalista, independente da minha produtividade, da quantidade de horas que eu trabalhar, eu vou receber um salário X. Essa talvez seja a grande nota aí de diferença. Quando eu trabalho por produção ou de forma intermitente, ganhando por horas, e esse é um ponto do projeto que pode ser que seja aprovado ou não de reforma trabalhista, aí eu vou ganhar de acordo com o número de horas trabalhadas ou de acordo com a minha produção. Essa é a grande distinção. Qual que é a crítica que se faz? A crítica que se faz é a seguinte: o salário por produção já existe há muito tempo, não é novidade para nós. O salário, por outro lado, do trabalho intermitente é que é o grande problema. Por Intermitente quer dizer, eu faço um pedaço agora, amanhã eu faço outro pedaço, de noite eu faço outro, isso é intermitente. Exato. Eu firmo com o meu empregador um ajuste que é o seguinte: eu vou ser demandado em períodos ou turnos especificados anteriormente, mas não necessariamente todos os dias. Eu não sei ainda ao certo quais dias eu vou trabalhar. Eu sei qual é o turno, qual é o período, mas não sei ao certo quando será isso. Então, eu posso ganhar num mês R$1.000, como também posso ganhar 500. Vai depender do número de horas que me demandaram. E isso tem correspondência com o quê? Com a necessidade da empresa. Qual que é a crítica, então? O empregador está transferindo para o empregado o risco do seu negócio. É essa a crítica. Eu gostei dessa frase. O empregador está transferindo para o empregado o risco. Você concorda com isso, cara? Sim, não. Inclusive, a resposta à sua pergunta é pode. Porque já existe. O que não pode é a forma como a reforma trabalhista está colocando isso. Porque a ideia da produtividade, ela é boa, ela existe, você pode receber produtividade, mas o que a reforma pretende é que o empregado passe a receber tão somente pela produtividade, tendo ela, pouco importando o número de trabalho feito ou não. Hoje tem que ter uma garantia mínima para esse trabalhador. A proposta da reforma não teria garantia? Não tem garantia. A ideia que ele falou, o risco do negócio é um requisito chamado alteridade. A alteridade, o risco é do empregador. Esta proposta está transferindo a alteridade para o empregado. Ele passa a ter o risco do negócio. Quer dizer, se não teve produção, ele não recebe. Então, isso vai de encontro à própria CLT, que é o artigo 4º, se eu não me engano, que provavelmente vai ser alterado, mas padece de uma inconstitucionalidade. Ela viola o artigo 7º da Constituição Federal, porque ela acaba com a proteção dada ao trabalhador. Acabou a estabilidade financeira. Ele não sabe como o quanto ele vai receber no final do mês. Ele é o empregado que está tendo ônus de um empresário. Né? A ideia de ser empregado é ter os benefícios de ser empregado, que é a garantia do salário no final do mês, fundo de garantia, isso é garantia de ser empregado. Se ele quisesse ter risco do negócio, ele não seria empregado, ele seria um autônomo. Então, o que está fazendo esta parte da reforma é transferir para ele a alteridade e aí transformar ele num empregado com risco. Então, aí... Agora, Marcos, se essa proposta então for à frente, quer dizer... cai nesse fato que o Carlos acabou de dizer, quer dizer, um mês eu vou receber tanto, mas no mês que vem eu não sei quanto eu vou receber de salário. Isso realmente pode Continua acontecer. chamando de salário ou não? Sim, é salário.
Salário de produção. Salário de produção. Salário por hora trabalhada, por salário isso intermitente. Por hora trabalhada. Hoje agora, existe, né? Hoje... Sim, mas com um fixo, né? Eu sei qual é a minha jornada. Amanhã eu não vou saber com esse projeto. Agora, veja, esse projeto não pode ser também criticado ao extremo a ponto de sairmos dizendo, não vale para nada, porque ele tem seu valor. Há, de fato, algumas atividades, alguns segmentos em que esse tipo de trabalho é conveniente. Eu dou como exemplo aqui esse pessoal que trabalha em bares e restaurantes. A gente sabe que no final de semana é o momento de maior movimento. Não tem como o empregador manter aquele quadro de garçons a semana inteira, porque eles ficam ociosos. O que ele faz então? Ele contrata esse pessoal informalmente. E aí nós temos inúmeras reclamações trabalhistas pedindo o quê? Vínculo de emprego. Então, em certa medida, e o projeto de lei contempla apenas o trabalho intermitente em algumas modalidades de prestação de serviços, não é para todo, não é para a indústria em geral, é para serviços específicos. Então, eu penso que em algumas modalidades de trabalho, em algumas situações, o projeto é bem-vindo. Ele facilitará a formalização. É claro que ele é mal-vindo, mal visto, quando nós falamos numa generalização. Aí sim. Nesse ponto eu discordo, porque veja, nesse ponto da reforma a gente não pode admitir. Esse exemplo, a gente não pode aceitar essa hipótese por conta de que o empregador pode contratar de forma informal. Não podemos pensar dessa forma. Para isso existe o banco de horas. Se é uma atividade que eu vou ter mais, eu vou precisar do trabalhador mais na sexta, no sábado e domingo, para isso existe o banco de horas. Na semana que não tem, ele usufrui dessas horas. O banco de horas foi muito criticado em 98, quando foi inserido. Agora, na minha cabeça está como legalizar a irregularidade. Então, esse ponto específico da reforma, ela é catastrófica do ponto de vista, no meu ponto de vista, dos direitos dos trabalhadores. Eu acho que esse é um ponto que deveria ser retirado, porque, como o professor Márcio falou, existem várias questões na reforma interessantes, bem-vindas, porque vem só atualizar o que já acontece, mas esse ponto de vista, essa questão específica, me parece um problema muito, muito grave. Marcos. Eu mantenho essa minha opinião, porque me parece que isso vai sim gerar empregos formais e vai gerar emprego formal para quem está fora do mercado. Um outro exemplo que eu tenho é de buffets. Não é sempre que tem festa. E como fica aquela equipe toda do buffet? Essa equipe toda fica a ver navios, fica fora do mercado de trabalho, fica numa situação terrível. Não, mas se eu consigo formalizar isso dessa maneira, ele já tem uma expectativa de ganho, ele já sabe qual é a rotina dele. Então, eu não vejo impedimentos, acho que é uma maneira boa. Volto a dizer, não é para generalizar ou para converter o atual num trabalho intermitente, é para ampliar o mercado de trabalho. E me parece, então, que é sim bem-vinda essa parte da legislação para um segmento específico da economia. Me parece que é conveniente, sim. Entendo. Eu já penso que não. Eu acho que já existe na atual legislação modalidades de contratação para atender esse tipo de atividade, como o buffet que trabalha de sexta a sábado, como o restaurante, já existe e o empregador não utiliza. Então, você querer legalizar esta informalidade, que na verdade é uma precarização dos direitos do trabalhador, eu acho que é a via errada. A via certa é trazer esse pessoal para a proteção do trabalhador. Então, essas pessoas dificilmente vão ser legalizadas, o empregador vai, agora eu vou admitir sobre... E ainda que o faça, é de forma precária. Ele vai receber um salário baixo, sem a garantia de que vai ter trabalho no final de semana seguinte. Ele não tem essa garantia. Então, é transferir a alteridade para ele, e aí eu acho que sobre esse aspecto não pode ser admitido em hipótese alguma. Agora, Márcio, qual seria, então, o limite máximo de horas por dia, segundo essa nova proposta? Você pode trabalhar até quanto? Até 12 horas? Não. O trabalho desse trabalhador intermitente, se mantivermos o limite constitucional, são 8 horas diárias, 44 semanais. 44 semanais. O projeto, tem gente falando em aumentar a carga para 12 horas, mas aí com horas extras, etc. Mas o limite constitucional hoje, a não ser que mudem a Constituição Federal... Para isso tem que mudar a Constituição do país. Tem que mudar a Constituição fala que é 8 horas. 8 horas e 44 eu posso fazer quantas semanais. Horas essa por dia? Duas. Então eu posso trabalhar até 10 horas por dia. Já tem algumas categorias que se admite 12 horas por dia, mas naquele regime 12 por 36, coisa e tal, mas não é bem-vindo. 12 por 36
vigilante, esse pessoal isso, que pessoal trabalha... da área de saúde, exato. Tá. Mas essa não é a carga ideal, é uma carga perigosa de trabalho. Sei. Se eu generalizar essa carga de trabalho, ela é perigosa. Não é bom. Imaginemos aí um motorista de ônibus há 12 horas dirigindo um coletivo na cidade de São Paulo. Isso não é conveniente, isso não é bom, isso é perigoso. Excepcionalmente nós podemos ter, mas tem que ser a exceção da exceção. Agora, Carlos, só um detalhe. Me parece que alguém olhou para a legislação francesa e na França pode trabalhar 12 horas, salvo engano. Ou não? Não? Então, a questão é a seguinte, a jornada... A gente tem uma história da jornada de trabalho. Hoje ela está em 8 horas e não é à toa. 8 horas. Por que 8 horas? Existe um dado muito importante. Mais de 80% dos acidentes do trabalho ocorrem após a 8ª hora. E essa jornada 12 por 36, que hoje é admitida quando há previsão em norma coletiva, no meu ponto de vista, é uma aberração, porque você não conhece um trabalhador que descansa 36 horas. O cara trabalha 12 por 36 aqui, 12 por 36 ali, 12... Ele faz os bicos. Faz isso. Então, assim... O policial militar faz isso, nós sabemos. Exatamente. Sim, então, assim, o sujeito está numa carga de trabalho que coloca ele em risco do acidente. O acidente, quem gera, vai para o INSS, Previdência está aí dizendo o rombo da Previdência. Quantos acidentados estão na Previdência? Quantos empregados doentes com 50, com 45 anos de idade? Então, assim, a ideia da jornada não é o quanto ele vai receber. A ideia de limitar 8 horas é uma questão de saúde do trabalhador. O trabalho braçal, ele é muito penoso. O sujeito tem que ter essa limitação, por mais que ele queira fazer horas extras. Ele quer, o empregador quer, então vamos fazer. Mas por isso que é impositivo esta limitação. Quer dizer, agora, sobre a França, a última vez que eu estudei a jornada do trabalhador francês, 35 horas semanais. 35 semanais. 35 semanais. 35 ou 36, não sei se agora, com esse movimento da União Europeia, houve algum tipo de alteração, mas 35 semanais. Mas eu pelo que eu li, se ele quiser fazer 12 num dia, ele pode. Ah, sim, sim. Mas o limite, respeitado o limite, como você disse, de 35 horas. Disso eu não tenho certeza, mas os 35 semanais, sim. Quer dizer, hoje nós temos aqui 44, não? 44. E... o que nós vemos é todo mundo extrapolando isso. Uma quantidade expressiva de trabalhadores. Muita gente trabalha mais do que 44? Os maiores pedidos que nós temos hoje na Justiça do Trabalho, das 3 milhões e 500 mil ações trabalhistas, eu diria que talvez 70% tenha horas extras. Sei. De todas essas ações que entram. Fora aqueles que prestam um serviço extraordinário, recebem ou não demandam. Então, a quantidade é muito grande, muito grande, muito grande. Exatamente. E é o que a OIT, ela tem em 2010, a bandeira da OIT, cada ano ela levanta um tema de direito do trabalho para debater em diversos congressos. Em 2010, o tema era jornada excessiva, né? Que o Brasil, inclusive, era chamado a atenção por conta do doméstico. Temos que lembrar que até a emenda constitucional 72, o doméstico não tinha limitação de jornada, era uma categoria que podia trabalhar 20 horas no dia e estava tudo bem. Quer dizer, só em 2014, se eu não me engano, a emenda constitucional, nós resolvemos esse problema histórico de ter uma categoria que não tenha controle de jornada. Então, o controle de jornada ele é importante não para ganhar horas extras, ele é importante para evitar a doença do trabalho, evitar acidente, evitar doença. Então, é importante que se tenha essa limitação. Pastor, essa reforma fala especificamente do trabalhador doméstico ou está falando do trabalhador geral? Ela exclui o trabalho doméstico, inclusive dessas modalidades de prestação de serviço. O doméstico tem legislação própria, tem a Lei Complementar 150 de 2015, tem direitos previstos também no artigo 7º, parágrafo único da Constituição. Então, ele está fora dessa reforma. Eu não vi nada ainda que coloca o trabalhador doméstico no meio dessa reforma trabalhista. Pelo contrário, os projetos que eu li excluem expressamente o trabalhador doméstico do seu âmbito. É até bom para ficar claro, porque as pessoas estão nos acompanhando. Sim, até porque a legislação do doméstico ela é recente. Ela é do ano passado, ano retrasado, 2015. Exato, 2015. A Lei Complementar 150, que ela veio com base na emenda constitucional de 72 de 2014, da emenda constitucional, e que ampliou significativamente os direitos domésticos. Então, já é uma lei moderna, já é uma lei atualizada que não precisa ser... Precisa melhorar. Sim. Mas já é uma lei realmente muito moderna. Marcio, obrigado pela gentileza. Obrigado. Carlos, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Olha, tenho certeza, né, que nós vamos sair, eu e você, vamos sair daqui melhor do que nós entramos para conhecer um pouco mais do mundo do trabalho, especialmente no momento de transformações como esse que a gente vem tratando com você. Porque não são só pessoas da área do direito, como os nossos dois convidados aqui, que falam a respeito. Os políticos falam a respeito, economista fala a respeito, adivinho também fala a respeito, técnico de futebol também fala a respeito, enfim, né? Todo mundo fala.
Mas é bom a gente ter esse conhecimento técnico, fácil, didático, para que a gente possa, então, formar opinião a respeito dele, que é uma das nossas iniciativas aqui nessa série de programas e nós esperamos que você acompanhe todos. Obrigado pela sua gentileza, pela sua audiência. Até a próxima.